Audiência pública nesta manhã debate cotas nas universidades. Trancada por MP, pauta do plenário tem PEC que acaba com foro privilegiado e menos burocracia no Brasil. É o que prevê proposta de emenda à Constituição, que também está no plenário. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública daqui a pouco às 9 horas e o repórter Paulo Acrisio vai acompanhar os trabalhos. Bom dia, Paulo. Que tema é esse que vai ser debatido por senadores e convidados? Bom dia, André Ricardo. Bom dia, telespectadores. O tema da audiência pública da Comissão de Direitos Humanos hoje é, sobretudo, intrigante. Cotas nas universidades e o compromisso com a permanência. A gente sabe que as cotas foram implantadas há mais de 10 anos atrás. Nisso foram pioneiras a Universidade de Brasília e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em cotas raciais, mas elas nunca deixaram de ser criticadas, sobretudo quanto ao critério de identificação das pessoas que teriam direito às cotas, ao possível comprometimento da qualidade do ensino e também quanto à extensão quantidade de vagas, as vagas destinadas às pessoas para essas cotas. Participam da audiência pública representantes do Ministério da Educação, os reitores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Pelotas, o presidente do Movimento Negro Unificado do Rio de Janeiro e a Procuradora Federal dos Direitos Humanos, Débora Duprá. A reunião será presidida pela senadora Regina Souza, presidente da comissão, e você pode participar porque ela será uma audiência pública interativa, através do telefone do Alô Senado 0800 61 2211 ou pela internet senado.leg.br/cidadania. Será às 9 da manhã e é de volta com você no estúdio, André Ricardo. Obrigado, Paulo. O projeto que aumenta as penas para o abuso de autoridade vai ser debatido pela Comissão de Constituição e Justiça hoje e amanhã e pode ser votado na quarta. Vamos conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Um bom dia, André Ricardo. Bom dia para os espectadores. Esse projeto que aumenta as penas para o abuso de autoridade, ele deve movimentar a Comissão de Constituição e Justiça nesta semana e atrair boa parte das atenções dos senadores. Ele foi apresentado pelo senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e ele prevê pena de demissão, multa e até mesmo prisão para o servidor público que extrapolar as suas funções e violar os direitos dos cidadãos. Ele traz uma série de tipos penais de abuso de autoridade, entre eles usar prisão preventiva, condução coercitiva e algemas sem necessidade, divulgar escutas telefônicas sem relação com a investigação e ainda divulgar imagens ou vídeos dos presos ou investigados. Também será proibido manter homens e mulheres e adultos e crianças presos no mesmo espaço. Os senadores aprovaram pedidos para audiências públicas antes da votação que pode acontecer na quarta-feira, especialmente porque na última semana o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Congresso uma outra proposta para regulamentar o abuso de autoridade. O relator dessa proposta, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ele criticou a proposta apresentada por Rodrigo Janot. Ele disse que Rodrigo Janot foi procurado enquanto o relatório estava sendo feito e não quis se pronunciar. Ele acredita que essa proposta apresentada agora pelo Procurador-Geral da República, ela pode abrir as portas para um perdão para quem comete abuso de autoridade. Portanto, acontecerão dois debates. Hoje, a partir das 2 da tarde, serão ouvidos o próprio Rodrigo Janot, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ex-ministro Carlos Aires Brito e representantes de defensores públicos, juízes e procuradores. Amanhã, pela manhã, participam do debate o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o juiz Silvio Luiz Ferreira e representantes da Polícia Federal e do Ministério Público. Portanto, o projeto pode ser votado já na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, Roberto, nesta semana a CCJ continua a discussão sobre o projeto que reconhece a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo? Exatamente, outra tarefa que a Comissão de Constituição e Justiça tem pela frente é a de concluir a votação desse projeto. Nós já mencionamos ele aqui, é um projeto que adequa ao Código Civil a uma decisão do Supremo de 2011 que reconheceu os direitos civis dos casais homossexuais. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas ela precisa passar ainda por um turno suplementar e ela recebeu uma emenda que altera completamente, restitui o texto do Código Civil, portanto, acabando com a previsão, o objetivo do projeto de permitir o casamento
civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Portanto, essa emenda apresentada pelo senador Magno Malta é que deve ser discutida. O relator é o senador Roberto Requião e ele é contrário a essa emenda. Outra coisa, Roberto, temos a previsão de vinda de ministros, né, para debater as prioridades dos ministérios neste ano. Que áreas são essas? Que ministros que vêm debater esses assuntos? Um papel importante das comissões permanentes é esse de receber os representantes do Executivo para explicar quais vão ser as políticas públicas que vão ter prioridade no ano e também para fazer um acompanhamento dessas políticas. A Comissão de Assuntos Econômicos vai receber amanhã o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte também amanhã vai ter uma audiência pública com o ministro da Cultura, Roberto Freire. E na quarta-feira nós teremos, portanto, uma audiência pública com o ministro da Integração, Helder Barbalho, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Um bom dia aí, trabalho para vocês da rádio. Obrigado, um bom dia, uma boa semana de trabalho para vocês, TV. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória que criou o programa Cartão Reforma. A medida beneficia pessoas de baixa renda. Entre outras matérias que podem ser analisadas nesta semana, está a proposta de emenda à Constituição que estabelece o fim do foro privilegiado. A sessão está marcada para as 14 horas. E hoje, às 11 da manhã, haverá sessão especial no Senado pelos 100 anos da IBM no Brasil. Uma proposta de emenda à Constituição para reduzir a burocracia nas administrações municipais está pronta para votação no plenário. A matéria é o resultado do trabalho de mais de um ano da comissão de juristas criada pelo Senado para debater a desburocratização. As medidas para simplificar o processo tributário estão divididas entre um projeto de lei e uma emenda constitucional. A ideia básica da PEC é simplificar a vida dos pequenos municípios. Dá a possibilidade de eles fazerem formas mais simplificadas de prestação de contas, publicação de balancetes, entendeu? Licitações para pequenas obras, de modo a que eles possam ter, no âmbito da sua administração, condições de tocar o dia a dia, especialmente em matéria de tributos, né, sem precisar ter uma grande estrutura administrativa. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, alguns bem grandes como as capitais, outros bem pequenos, às vezes com menos de 1.000 habitantes. Essa PEC ela vai permitir que o pequeno município tenha normas mais simplificadas para o exercício, né, da sua prestação de contas, formalização de convênios. E uma outra previsão, também relativa aos pequenos municípios, é a simplificação do processo administrativo tributário, ou seja, todo aquele processo relativo à arrecadação, fiscalização de tributos, para que o contribuinte, né, e os operadores do direito, os advogados, né, tenham mais facilidade em transitar nesses municípios. Para a regra valer, será necessária uma lei complementar definindo o que é um pequeno município. É um debate que eu penso pode ser resolvido com o número de 20 mil. Porque em várias leis que tratam de municípios, como por exemplo a lei sobre planos diretores, se coloca esse patamar como algo, digamos, aceitável para a definição de pequeno município. Tornar mais simples a administração desses pequenos municípios e mais, digamos, desburocratizado o contato do cidadão com eles. Além dos pequenos municípios, quem também se beneficia com a proposta são as micro e pequenas empresas. Essas empresas já têm um tratamento diferenciado, assegurado no Estatuto da Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, que é uma lei complementar. No caso, esse dispositivo que está sendo inserido na Constituição vai constitucionalizar essa maior proteção, né, a essas empresas, a essas pessoas jurídicas, prevendo a obrigatoriedade de normas mais simples, mais simplificadas para essas microempresas e empresas de pequeno porte. Além da PEC, a Comissão da Desburocratização também apresentou um projeto de lei complementar que faz alterações ao Código Tributário Nacional. A proposta da emenda, que agora se concentra na vida dos pequenos municípios, deve ir a plenário antes do projeto. Milhares de crianças desaparecem todos os anos no Brasil. A luta para encontrar esses meninos e meninas pode ganhar um reforço se for aprovado um projeto em exame no Senado. Estimativas de órgãos públicos e de ONGs apontam que, por ano, cerca de 40 mil crianças desaparecem no Brasil. É ação criminosa, abandono, violência de toda sorte. São muitas causas em jogo, mas, em geral, uma mesma realidade:
há sempre alguém que sofre por essa criança. Quem conhece alguém com um filho desaparecido sabe a dor que isso significa. E eu conversei com diversas pessoas, mães, que passam por isso. Veja que eu não disse passaram, é permanente a dor. Quando se perde um filho pela morte, a gente, por exemplo, passou pela dor alguns anos depois, mesmo que sempre lembre. Mas desaparecido é uma dor permanente. O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos foi criado em 2010, mas os dados não estão sendo atualizados. Há menos de 400 registros. Para ajudar a desvendar esses casos, o senador Cristóvão Buarque propôs um projeto que prevê a inserção no horário nobre das emissoras comerciais de TV de fotografias de crianças que sumiram. Eu tenho certeza que a divulgação das fotos dessas crianças, como são no momento e como ficaram provavelmente, vai reunir muitas famílias, vai trazer de volta para casa crianças desaparecidas. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e está agora na Comissão de Direitos Humanos. No Arquivo S do Jornal do Senado, você vai saber um pouco mais sobre o AI-5, baixado pelo governo militar em 13 de dezembro de 1968. Foi uma das fases mais repressivas do regime militar, com o fechamento do Congresso Nacional e a edição... você vai saber mais sobre esse momento agora. No dia 1º de abril de 1977, o então presidente da República, general Ernesto Geisel, fechou o Congresso Nacional com base no Ato Institucional número 5. Geisel usou os poderes do AI-5 para baixar um conjunto de medidas legislativas que ficou conhecido como Pacote de Abril. Esta semana, o pacote completa 40 anos. O principal objetivo era garantir ao partido do governo, a Arena, o controle do legislativo. Para isso, aumentava as bancadas do Norte e Nordeste na Câmara dos Deputados e criava a eleição indireta para 1/3 dos senadores. Esses senadores ficaram conhecidos como biônicos. O pacote autoritário também acabou com as eleições diretas para governador previstas para o ano seguinte. As medidas foram consideradas um retrocesso na abertura política, compromisso firmado por Geisel ao assumir a presidência em 1974. O Arquivo S deste mês relembra este episódio importante da história nacional, destacando o papel dos senadores, tanto do governo quanto da oposição. Para saber mais, acesse www.senado.leg.br/jornal. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita. Aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, a lei reserva o 3º sábado de outubro para comemorar a data. Um dos objetivos é enfatizar a importância do diagnóstico e do tratamento adequados da sífilis na gestante, durante o pré-natal e da sífilis em ambos os sexos, como doença sexualmente transmissível. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa semana para você.